Estamos aqui iniciando mais um podcast da nossa igreja, né, Nani? Sim, estamos que saudade. aqui, graças a Deus. Estou sentindo sua falta, Fer. Fazia que vocês não estavam gravando, hoje deu certo. E é tudo de última hora, quando você combina não dá certo, né? Antes da gente começar, eu gostaria muito de pedir para vocês se inscrever no canal. Aqui é uma forma de evangelizar. E também tem como a gente monetizar o canal, que é mais uma renda para a igreja. Então, vai ajudar muito nos projetos que o nosso pastor tem, né? Hoje nós vamos falar sobre missão. O nosso pastor tem um coração voltado para a missão, então toda a fonte de renda que a gente conseguir é muito válida. E às vezes as pessoas vêm aqui, assistem e deixam de se inscrever. Gente, não custa nada para você, é só clicar aí. Então, vamos colaborar, né, irmã? Claro, cada um tem que fazer a sua parte. E assim vai dando certo. Não pode ir lá evangelizar, então se inscreve aí que o dinheiro aqui, arrecadado, vai para a missão também. Já curte, porque aí o YouTube entrega para mais pessoas, né? Exatamente. E é tão bom a gente ter essa ferramenta, né, Fer, que nós podemos ouvir pessoas, aprender, né? Muitos que não estiveram aqui esse final de semana maravilhoso vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da nossa querida convidada, a missionária Kellen Garcia. É um Gaspar. Da onde você corta? Não, vai direto. Não, tranquilo. Nossa, saiu errado. É quase igual. Não, é com G Gaspar. também. Kellen Gaspar. Gaspar, que está aqui conosco. E é sempre um prazer para nós, todos os nossos convidados. Mas eu confesso que, particularmente, hoje, para mim, é muito especial. Porque é um tema que me alegra o coração, me emociona. E como é bom conhecer você. Obrigada. Também estou muito feliz em estar aqui. Falar sobre missões é sempre muito apaixonante. Eu fico muito empolgada sempre que eu tenho a oportunidade. Missão é a minha vida. E você inspira muitas pessoas. Inclusive, tem mais algumas pessoas se inspirando em você a partir desse final de semana. E na Viraria, eu tenho certeza disso. Glória a Deus. Pode vir ocupar seu lugar, Rogério. Pode vir. Vem, amor, seu lugar está aqui, ó. Não? Pode vir. Eu acho assim que todo congresso nos marca de uma forma, mas quando fala de missão e da forma que você, né, colocou ali para nós, através da sua história, mostra que nós não estamos fazendo nada. Como que a gente se sente assim, meu Deus, falei para o Bruno, nós temos tanto e nós não estamos entregando nada. E às vezes a gente fica só se questionando. Ai, Deus, eu queria mais, eu queria prosperar mais, eu queria trabalhar mais. Nada é o suficiente. E aí, quando Deus nos dá a oportunidade de ouvir a sua história, cara, acho que nós ficamos constrangidos perante Deus. Não tem como não ficar, né? Eu também me sinto constrangida. Eu fico pensando muito tempo, assim, às vezes, eu gosto de usar essa expressão, a voz que me chama das profundezas do mistério. Quem trabalha comigo até diz assim, irmã, essa sua frase parece tão assustadora. Eu disse, mas eu me refiro à voz de Deus. Essa voz que me chama das profundezas do mistério e abre os meus olhos durante as madrugadas acerca daquilo que ainda precisa ser feito. Essa mesma voz, ela deixa muito claro para mim, por exemplo, essa mesma sensação de que eu também poderia ter feito mais, eu poderia ter dado mais, ter contribuído mais, ter evangelizado mais, ter me doado mais o meu tempo. Essa voz que me chama das profundezas do mistério chama a minha atenção para o evangelho que eu não preguei, para as orações que eu não fiz, para a oferta que eu não dei. E eu gosto disso porque evita que eu me sinta orgulhosa, evita que algumas palavras de elogio que eu ouço desçam ao meu coração. Então, eu tenho muito claro essa sensação de que as minhas mãos também estão vazias, que eu também poderia ter feito muito mais. E eu peço sempre ao Senhor, Senhor, me torna mais produtiva, faz da minha vida uma vida que seja
vivida mais para a tua glória, me ajude a causar prejuízo ao inferno, me ajude a ser uma fonte. Eu faço muito essa oração. Eu não quero ser um lago de água estagnada. Eu preciso ser uma fonte para que muitos possam beber. E assim vou tentando equilibrar aí esse ministério da pregação do Evangelho e da administração do Campos Brancos. Não é fácil, é muita coisa. Abrindo um parênteses, ontem, quando você fala... Eu vou falar de você, que você é super nova. Amei, super nova. Falou sobre o pai não incentivar o filho. Me veio uma lembrança muito grande na minha mente, sim, que eu nem sabia que existia em mim. Quando eu deveria ter uns 12 anos ali, e aí nós vamos... Aí você vai pegar o gancho para contar como você se inseriu na missão. Eu me lembrei ontem que eu falava para meus professores que eu queria me formar em medicina e queria ir para a África, queria ir para outro país. E eles falavam, para que você vai? Aqui no Brasil tem pessoas precisando. Eu falava, mas eu quero, tenho vontade. E eu falava isso para minha mãe, eu falava para minha família. E todo mundo falava que eu era doida. Minha avó falava, acho que a gente vai deixar você ir para um país distante. E eu falei para o Bruno, depois que eu saí do culto, eu falei, amor, eu não sei em que... Até me emocionou, não sei em que momento eu me perdi desse propósito, desse sonho que eu tinha. Né? Eu não sei. É um gatilho, né? Conforme ela falou, te veio a lembrança. E era uma coisa que há muitos anos eu não lembrava, eu não pensava. Eu falei, meu Deus, onde foi que eu me perdi? E você não, você obedeceu o chamado, né? Como que foi, assim, a sua trajetória na infância? Como foi a sua infância? Já nasceu em um lar cristão? Sim, nasci em um lar cristão. E é interessante que, assim, eu sou filha de mãe solteira, né? Então, isso há algumas décadas era um tabu terrível. E a minha mãe era muito jovem, meu pai não casou com ela, não me assumiu. E eu fui criada pela minha avó e pelo meu avô. E os meus tios, eles diziam assim, mãe, dê essa menina, dê para alguém, não se desgaste, não perca seu tempo. E eu ouvia isso. Eu era pequenininha, mas eu ouvia meus tios falando isso para minha avó. E a minha avó dizia assim, vem cá, minha filha, vem cá, vem cá. Aí eu chegava perto dela, ela segurava meu rosto e dizia assim, você é uma missionária de Jesus. Você é uma missionária. Você é uma bênção. E eu ouvia isso. Apesar de não entender, de não saber o que era, mas aquela palavra de bênção da minha avó, ela foi, de alguma maneira, conduzindo ali a minha vida. Eu cheguei aos 9 anos, estava assistindo uma EBF e eu vi a história do menino Samuelito. É uma história missionária da EBF. E eu achei extraordinário como uma mulher, no caso a missionária da história, podia ter mudado a história daquele menino, daquela família, daquele povoado. Uma mulher sozinha. E quando a professora da EBF perguntou, quem quer ser missionário aqui? Eu disse, eu quero, eu, tia. Fui lá na frente, ela orou por mim. Mas é claro, a adolescência chegou e, apesar de eu nunca ter me desviado, mas a gente começa a ter outros interesses. E com 15 anos, eu estava assistindo um culto de missões e lá uma missionária estava pregando. E ela disse, Deus não está procurando agentes secretos, pessoas que estejam escondidas por detrás das trincheiras enquanto a guerra está acontecendo. Ele procura soldados. Aí eu fui ouvindo, e à medida que eu fui ouvindo, eu fui olhando para dentro do meu coração, eu fui descobrindo que eu era uma fraude. Meu evangelho não me custava nada. Eu não tinha fruto nenhum. Aí eu descobri que eu não estava em Cristo. Eu só estava na igreja, né? E ela fez um desafio. Quem quisesse entregar o comando da sua história ao Deus das missões, que fosse à frente. E eu fui sacrificar os meus sonhos,
as minhas vontades, os meus desejos, deixei tudo ali. E falei, Senhor, fui sincera, olha, não sei pregar, sou desafinada, não sei cantar, não tenho sabedoria para ensinar ninguém, não tenho pai, somos pobres, somos do interior, eu não tenho talento, eu não tenho nada para te oferecer, eu não sou boa em nada. Mas o nada que eu tenho, o que eu sou, o que eu sei, estou te oferecendo aqui. Se houver alguma coisa, algum trabalho, algum povo, qualquer coisa, que eu sirva, então, estou dentro. E ele me quis, eu só senti, né? Não aconteceu nada de sobrenatural. Mas eu saí dali disposta a ser uma missionária ativa. O que é uma missionária ativa? É alguém que vai fazer alguma coisa ali em prol do chamado, em prol da decisão. Eu tinha poucas coisas à minha disposição. Vou fazer um curso de magistério, nem existe mais hoje, nem é do tempo de vocês. Curso de magistério, era um ensino médio voltado para quem queria ser professora. Curso de magistério, aí arrumei um emprego de meio expediente, fui fazer para pagar o curso de enfermagem, fui fazer o curso de teologia como ouvinte, fazia faxina na casa de um irmão da minha congregação, porque ele tinha uma biblioteca imensa, então eu fui me oferecer para ser a faxineira dele, para ele me pagar com livros. E ele me pagava com livros aos sábados. E assim os anos foram passando. Até os 19, quando eu já tinha terminado o curso de enfermagem, o curso de magistério, já tinha concluído as aulas que eu fazia no seminário, que era como ouvinte, já que eu não tinha condição de pagar. E já tinha lido minhas biografias, já tinha começado projetos na igreja local, porque você não pode querer ir para longe se você não é uma bênção perto, né? Então, eu ensinava na escola dominical, eu cuidava dos novos convertidos, eu era líder de adolescente, eu estava dando frutos ali na igreja local. Aí foi quando, com 19 anos, a igreja começou a procurar missionários para enviar. E, assim, eu vi como uma oportunidade extraordinária. Chegou a minha hora. Agora que eu vou. A oportunidade da sua vida. Da minha vida. A partir desse momento que você foi na frente nesse culto de missões, e entregou a sua vida como doação ao Senhor, porque eu entendo dessa forma, a sua conduta também teve que mudar. Não é que você foi lá na frente e a sua vida continuou da mesma maneira. Não. Você mudou. Agora eu tinha um objetivo. Você traçou um caminho. Sim, exatamente. E aí, aos 19 anos, chegou a sua hora. E como que foi? Eles te procuraram? Você se apresentou? Não, eu fui até lá, marquei uma hora, levei meus papéis e eles me disseram que eu não servia, porque era mulher, era jovem e era solteira. Aí foi assim, no primeiro momento, foi um balde de água fria, mas se eu não suporto nada pela minha chamada, então qual a qualidade dessa chamada, né? Que chamada é essa que só pode ser vivenciada quando tudo é favorável? Eu ouvi eles me dizendo, você não serve. E eu disse, olha, e falei isso com muita humildade, eu não saí rebelada, nem fugida, nem brigada. Eu disse, olha, vocês olham para mim e vocês veem só o que está diante dos olhos de vocês, uma mulher jovem e solteira. E é verdade. Só que meu Deus também olha para mim. E o olhar de Deus vai até a divisão das juntas e medulas, ele sonda o coração, esquadrinha os pensamentos, e ele usa quem ele quer. E quando ele me chamou, ele sabia que eu era mulher. Ele não foi surpreendido com essa informação. Ele sabia a minha idade, ele sabia meu estado civil, e mesmo assim, ele acendeu essa chama dentro do meu coração. Foi ele que acendeu. Então, eu escolho obedecer. Eu quero que vocês orem por mim, me despeçam, me deem uma carta de recomendação, me abençoem, e eu vou.
E eles oraram por mim, me abençoaram, me deram uma carta. Me despedi de minha mãe e fui. Então foi a igreja que te enviou depois de você se apresentar? Não, Você foi por conta. por conta. Gente, é maravilhoso Por conta. isso. E sua Eu mãe, tinha- porque você falou me despedir da Sim, minha mãe. sim. E como que a sua mãe reagiu? Sim, eu não deve ter sido fácil para ela, né? Mas eu disse que eu estava indo para o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. E que para ela era muito melhor ter uma filha defendendo os interesses de Deus do que ter uma filha vivendo qualquer outra vida. Nos despedimos. Eu havia pedido demissão do meu emprego. A minha família era uma família carente. Eu comprei para minha mãe, eu lembro que eu comprei um telefone fixo com 90% do dinheiro que eu ganhei. Eu comprei um telefone para eu poder falar com ela. E nos abraçamos. Eu disse que talvez eu não a visse mais, mas que certamente nos encontraríamos no céu. Nos despedimos e eu fui embora. Com R$30 no bolso, para a Bolívia. Meu Deus do céu. R$30 do milagre. É. Porque foi para você ver, né? Como quando uma pessoa está decidida e tem convicção, não é quantidade de dinheiro. O que Sim. tem é o essencial, é o meu pontapé inicial, é o meu primeiro passo. É aquilo que eu falei ontem. Quando a gente começa, Deus começa também. E nem sempre, para começar, o cenário é favorável, né? Você tem que começar de onde você está. Eu poderia, até hoje, estar esperando uma oportunidade. Eu poderia, hoje, ser uma senhora frustrada. Ai, a igreja não me enviou. Uma vez eu senti uma chamada, ninguém acreditou em mim. Aí poderia estar lá agora, sofrendo essa frustração. Mas eu escolhi acreditar. E eu não acreditava num movimento. Eu acreditava em um chamado. Deus, para mim, era e é real. Real como vocês aqui nessa noite. E eu sabia que Ele tinha me chamado. E eu sabia que Ele ia cuidar de mim. E assim, eu não estava louca, não tinha perdido o domínio sobre minhas faculdades mentais. Eu estava ciente de que o Deus que eu cria estava vivo, estava comigo e ia cuidar de mim. E a minha fé estava assim, inabalável nessa certeza. E assim eu entrei naquele navio. Você foi primeiro para a Bolívia. Foi. E dentro da Bolívia, você trabalhou com que tipo de público? Eu trabalhei com índios, pacas novos, na fronteira do Brasil com a Bolívia, mas nesse primeiro momento, do lado brasileiro da fronteira. Sim. Foi meu primeiro povo. Você tem algo com os índios, né? Sim. Porque os índios sempre estão no seu caminho. Sim. É um povo que Deus Sim. colocou no teu coração. Sim, sim. Então, hoje você tem trabalhos em vários países, que depois nós vamos entrar no Campos Sim. Brancos, mas eu vejo que tem algo muito próximo ali dos índios, que existe Sim. um amor a mais Existe. ali nos índios. Foi o povo que o Senhor me entregou. Foi a primeira missão sua ali, né, Foi. na verdade. Sim. E como que foi chegar ali naquele local? Foi bem recebido? Eles te receberam? Você sabia para onde ir? No primeiro momento, eles estavam muito desconfiados. É normal. Alguém está chegando, não sabem quem é, não sabe qual é a intenção. E assim, eu nunca fiz uma escola de missiologia. Então, eu não tinha uma cartilha, um plano, um projeto, alguma coisa para me orientar. Muita coisa eu fui recebendo de Deus mesmo ali durante o percurso. Por exemplo, a comunhão se dá ao redor da mesa.
Eu preciso comer com o povo para ter comunhão com o povo. Eu preciso ganhar o povo primeiro para mim, para depois ganhar para Cristo. Eu preciso me relacionar. Eu preciso ouvir. Todos esses conceitos, hoje a gente trabalha na escola de missões, mas naquele momento não havia um curso. Então, eu deixava o Espírito Santo ir, né? Mas é que conduzindo. Deus estava desenhando um curso através de você. Interessante. Né? Uma maneira interessante de ver as coisas. Eu penso que as experiências que você teve, o que foi dando certo, o que foi dando errado, hoje você usa para ensinar novas pessoas, para alcançar novos povos. Viveu literalmente na pele o que você ensina, né? Exatamente. Porque não tem como... eu uso isso até dentro de uma empresa. Às vezes a pessoa quer ter um cargo bacana, legal, mas não quer lavar o banheiro, não quer lavar a louça, não quer passar pelas fases. E hoje você ensina com maestria porque você passou cada fase, então é diferente. Sim. Foi interessante que ela falou agora sobre a comunhão na mesa, sobre comer com eles. E nisso tem um paladar bem diverso, vamos dizer assim. Sim. Coisas que para nós talvez seria muito difícil. Eu acredito que para você também. Mas como nós já conversamos, quando Deus chama, Ele também capacita. E como que foi você começar a se alimentar de coisas diferentes? Que eu já dei uma olhada no Instagram, vi alguns vídeos. Hoje também nós já tivemos esse tempinho de conversar. E esses novos paladares para você, como que foi? Olha só. Primeiro que você come porque não tem outra opção. Não vai dizer, você quer esse macaquinho aqui assado inteiro ou você quer esse filé mignon. Você quer, né, essa preguiça ou você quer essa galinha caipira? Não, é o que temos. Então, tem até uma frase no curso que é a seguinte: se precisa ser feito, faz parte da missão. O que não tem remédio, o remediado está. A comida está ali para ser comida, não é negociável, é o que temos. Eu preciso comer porque meu corpo precisa de alimento. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu preciso comer porque Ele me ofereceu, porque Ele me chamou, porque eu estou sentada na mesa dEle. Se eu não comer essa comida, eu vou levantar uma parede intransponível para o Evangelho. Porque eu recuso a comida, eu recuso Ele. Eu recuso a família, eu recuso a cultura, eu recuso a tribo, recuso tudo. Até porque ali ele está te oferecendo o melhor que ele tem, né? O melhor que ele tem, exatamente. Entendeu? Então, essas duas razões. E quando eu falo sobre missões, eu tenho algumas frases que são um pouco pesadas, mas eu preciso dizer, né? Eu disse isso na turma desse ano. Aliás, eu digo isso em todas as turmas. Se você, para os alunos, né, que são os futuros missionários, não está disposto a comer um macaco pelo Evangelho, faça um favor à obra missionária. Fique em casa. Não vá. Não tem um anjo com uma espada desembainhada, flamejante, te obrigando a ir. Não está disposto? Conhece o teu limite? Fica. Fica sendo um missionário que ora, que contribui, que divulga, que curte, que compartilha, que aconselha, que apoia moralmente. Agora, se você não está disposto... Eu já remei 15 dias para fazer uma visita. Aí, se você não está disposto a se sacrificar, não vá. É melhor você não ir do que ir e fazer as coisas mal feitas, fazer pela metade, e em vez de atrair as pessoas a Cristo, afastá-las de Cristo. Então, para mim, embora, claro, é difícil, mas eu encarava dessa maneira, tem que ser feito, eu vou fazer. Sim. O Senhor investiu em mim para que eu estivesse aqui. Então, eu não posso agora simplesmente dizer, não vou comer, não vou beber, não vou dormir aqui, não vou entrar nessa canoa. Não, a realidade é essa, eu vou vivê-la. E um outro detalhe
Até me perguntaram isso em um podcast. Qual o momento de maior sofrimento na missão? Eu parei um pouquinho, pensei, disse, eu nunca sofri na missão. Não houve nenhum momento de muito sofrimento. Eu fui para morrer. Então, se eu estava viva, É lucro. é uma bênção, entendeu? Então, eu vou me preocupar agora porque tem uma cobra, um rato, uma barata, porque tem uma aranha, porque... Com alguns índios em volta da minha casa. É, gente, falando parte. em índio, ela foi para no meio dos canibais. Sim. Foi o segundo povo? Terceiro, povo. sim. Então, como que foi a experiência? Eu tenho certeza que ela teve medo. Claro. Mas você não largou aquele povo pelo seu medo, Sim. porque a convicção era maior. O medo, assim, é normal, é natural. Todo mundo tem medo. A gente só não pode se deixar paralisar pelo medo. Não pode deixar que o medo tire de nós a urgência, a disposição, né, de fazer aquilo que tem que ser feito. E no caso, o medo não era só ali dos perigos do lugar, os animais, né? A cobra que ficava lá no teto, que de vez em quando colocava. Eu fico imaginando a cena. Mas eu acredito que os próprios que ela precisa evangelizar eram um risco para a sua vida. Sim. E tudo que você queria ganhar era a vida deles. Sim. Embora estava muito claro para mim que eu poderia morrer. Eu estava tranquila com essa ideia. Era uma possibilidade. Então, não me dava desespero, entende? Embora em alguns momentos o meu racional estivesse me dizendo você está aqui, você está preparada, você está no lugar certo, você está pronta para o que der e vier. Embora o meu racional tivesse muitas vezes essa certeza, o meu emocional ele me fazia com que o coração palpitasse, as mãos ficassem suadas, as pernas trêmulas. Acontecia, né? Mas mesmo nesses momentos eu não tomava nenhuma decisão que pudesse atrapalhar aquilo que eu via que era o plano de Deus para aquele povo, como, por exemplo, ir embora, abandoná-los. Eu tinha uma missão a ser cumprida e eu estava ali para isso. E o seu objetivo era que você conseguisse se aproximar de alguns deles. Sim. E aí ganhasse a alma deles para Jesus. Exatamente. E quando foi que isso aconteceu? Foi depois de um sequestro. Eles tinham me proibido de caçar e de pescar, mas aí uma prima foi passar umas férias comigo, foi me visitar, e acabamos indo pescar. Nós fomos silenciosamente, com muito cuidado, mas eles perceberam que nós havíamos entrado em um igarapé, em um furo, e eles foram ao nosso encontro lá. E lá eles nos passaram para a canoa deles. A gente percebeu o perigo, né? O que estava acontecendo. Ela ficou muito nervosa, chorou muito. E eles falam um português comercial, é aquele português que não conjuga verbo. E, usando um português muito simples, eu comecei a falar para eles o porquê que eu estava ali. Eles já sabiam quem eu era. Antes de eu chegar na região, um demônio havia dito que eu ia chegar e que eu era muito perigosa, que eles não deveriam me ouvir, que eles não deveriam me receber na aldeia, que eles não deveriam me dar comida, que eles precisariam criar um ambiente hostil para que eu fosse embora. Então, eles estavam obedecendo, né? Só que nesse dia eu pensei, bem, eu vou morrer hoje, então eu vou pregar com todas as forças da minha alma. Quando eu terminei, eles nos levaram de volta para casa e marcaram, então, me deram permissão para que eu fosse à aldeia. E nessa minha primeira ida, foi realizado um culto, realizei uma reunião. Eles queriam que eu dissesse para todos os outros aquilo que eu havia dito para eles. Nessa ocasião, o pajé mandou suas esposas virem à frente.
Ele disse que ele mesmo não poderia, mas ele queria que suas esposas e seus filhos fossem livres. Nesse dia, 8 colinas entregaram suas vidas a Cristo. Aí, a partir daí, nós iniciamos um projeto de discipulado e passamos a visitar os Kaxinawás, que era outra etnia, ao longo do rio. Foi um trabalho longo, trabalho difícil, trabalho assim com muitos avanços e retrocessos. Mas fizemos o templo, estabelecemos culto. As etnias não cultuavam juntas, então cada etnia tinha seu horário. E eu vi o que Deus começou a fazer ali, as transformações, os testemunhos. Quando Jesus chega em um lugar, a mudança que ele traz, isso é muito fascinante no Evangelho. Se tivesse 1000 vidas, em todas elas eu seria missionária. Talvez seria um pouco mais competente, um pouco mais dedicada, um pouco mais... talvez fizesse melhor o trabalho, mas certamente em todas elas eu seria missionária. Kelly, eu acho assim, impactante, porque às vezes a pessoa acha tão difícil ir lá levar o evangelho, mas eu acho que é mais difícil pregar o evangelho para aquele que acha que já sabe tudo, né? Que está na igreja todos os dias. Esse povo, quando os crentes não alcançados... Exatamente. São um problema. Porque quando você chega num povo que ele não sabe o que você tem para falar, e eles estão sedentos de entender o que você tem para passar, é muito diferente do que você vir numa igreja que todo dia as pessoas estão ouvindo, né? Ambos os povos têm suas dificuldades, né? Os dois cenários são difíceis. Não dá para dizer qual que é mais difícil. Não dá, porque são dificuldades em níveis muito diferentes. Sim. Não dá para comparar. A gente fica pensando que muitas das vezes, né? Esses dias, hoje mesmo falaram para nós, os jovens, eles vão para frente, se entregam, ouvem a palavra, mas no outro dia já passou tudo. Mas eu falo, mas nós também. Não vamos colocar esse peso nos jovens. Quantas palavras de alinhamento nós ouvimos no domingo, no sábado, na escola dominical, e na segunda-feira nós não estamos colocando em prática. Então, eu acho que é algo nosso e precisa haver aquela decisão. Eu falo que decisão é algo que vem de dentro, né? Quando você decide é diferente. O seu mundo muda. As suas prioridades mudam. E, às vezes, nós, como igreja, não estamos mudando. Exatamente. O nosso foco. Sim. A gente quer mudar. A gente acha importante. Até aquele louvor que fala, né? Não vale a pena só me emocionar. Não vale a pena. Nós precisamos de mudanças de vida. E é muito impactante te ouvir. Mas eu decido, né? Sim. Que eu preciso fazer mais. Eu decido, eu tenho convicção disso e creio que sim, Deus preparou que ela viesse aqui, para que muitas vidas decidissem fazer mais. Uma coisa linda que eu ouvi foi que todos são chamados. Sim. Até a mais tímida. Sim. Né? Porque muitos dizem isso. Sim. Eu não sei isso. E sobre a carta, para mim foi maravilhoso. Uma pessoa que escreve cartas para quem está desviado é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. É um ministério, né? Maravilhoso. É aquele ministério que você não desenvolve. As pessoas acham que o ministério só é desenvolvido no púlpito, ali, naquele metro quadrado, que é o metro quadrado mais evangelizado do mundo. E, na verdade, tem milhões de coisas que você pode desenvolver ministerialmente sem nunca nem colocar os pés ali. Ali é 1 ou 2% do ministério que nós exercemos publicamente. Mas, na verdade, a nossa chamada, ela tem a ver com aquilo que mais nos incomoda, com aquilo que mais nos perturba, com aquilo que mais nos chama a atenção. Se todo mundo se perguntasse e fosse sincero, olhasse para dentro de si, o que me perturba, o que me incomoda, o que mais me angustia, no caso da irmã das cartas, eram os desviados. Ela
olhar na rua alguém que um dia sentou com ela na igreja e agora foi seduzido pelas mentiras do diabo e está no mundo. Aquilo a incomodava. Esse incômodo fez com que ela tomasse uma decisão. Ela não era alguém que chegava lá na frente e pregava. Ela não realizava cruzadas para desviados. Ela resolveu fazer alguma coisa que aparentemente não tinha muito impacto, mas que era a diferença entre a salvação e a condenação para aquela pessoa que recebia aquela carta. Ela escrevia uma carta, que não era uma carta que ela tirava cópia, nem digitava, nem imprimia, nem tirava 100 cópias da mesma carta, não, ela escrevia. Cada carta era única. Era individual para aquela pessoa. Aí, no domingo, a pessoa chegava na igreja com a carta na mão e ia à frente e voltava para Cristo. Era o seu ministério. Deus usa o que nós temos. Exatamente. Deus usa o que nós temos. Eu conheci uma irmã também que ela tinha um ministério de cura que ela exercia abraçando. O ministério dela era abraçar. Quando ela chegava no culto, o Senhor direcionava ela quem estava precisando de um abraço. Aí ela ia até aquela pessoa e ela dava um abraço. A pessoa que era abraçada sentia como se Cristo estivesse se abraçando com ela através daquela irmã. As pessoas eram curadas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Eram curadas de doenças terríveis e testemunhavam que a cura aconteceu depois daquele abraço. Pergunte-se, né? O povo indígena sempre foi algo que esteve no meu coração. Minha paixão, meu chamado, minhas decisões, elas foram nessa direção para onde o meu coração estava inclinado. O que falta às pessoas é decisão. Às vezes passa na rua, fica tremendamente incomodado com as crianças na rua, com os drogados, com as prostitutas. Existe alguma coisa dentro de Naviraí. Existe algum segmento aqui dentro dessa cidade, alguém aqui dentro, um problema que precisa ser resolvido. E com quem Deus vai contar para resolver esses problemas? Vai contar com o seu povo, com a sua igreja. Olha, dentro do Campos Brancos, eu tenho um abrigo a Casa na Rocha. Temos 13 adolescentes, crianças e adolescentes. Agora vamos construir mais 3 quartos, 2 banheiros, mais uma sala, mais uma cozinha. Vamos receber mais 12, sendo que 3 ou 4 vagas vai ficar para crianças de 0 a 3 anos. Gente, não é um problema meu ou do Campos Brancos, mas eu vi o Senhor se movimentando nessa direção e eu fui também. O que me indignava? Crianças sendo molestadas sexualmente dentro de casa. Me indignava, me deixava desesperada. Só que aí você pensa assim, por que o pastor não faz? Por que o prefeito não faz? Por que o empresário da cidade não faz? E eu? O que eu posso fazer? Por que eu não faço? Entendeu? Recebi as primeiras 2 crianças, foi para debaixo da palha e numa casinha de barro, um quarto de barro. Era o que eu podia fazer. Estava ao meu alcance aquilo ali. Aí depois chegou mais uma. Aí eu disse, não, o Senhor está mandando, eu preciso me organizar. Mas não tem dinheiro para fazer um abrigo. Eu dividi o projeto em 16 partes. 16. Aí com os R$1.000 que eu tinha, eu fiz a parte número 1, risquei. Parte número 1, limpar o terreno. E assim, foi avançando até que o abrigo ficou pronto.
O abrigo está pronto. Antes de ontem, eu recebi lá a promotora, o defensor, a primeira-dama, a secretária de Ação Social do município, todos eles sentaram. Viemos aqui lhe fazer um pedido. Qual pedido? Por favor, aumente o abrigo. Por favor, receba bebês. E eu disse, vamos aumentar e vamos receber. E não é porque vocês estão aqui pedindo, é porque o céu quer que isso aconteça. É porque tem crianças nesse momento que precisam ser cuidadas. E o Senhor espera de mim isso. Espera de mim. Não tenho dinheiro em caixa, não temos recursos, não temos pessoas, não temos equipe para dobrar esse atendimento, não temos nada disso. Só que eu entendo que você vai fazendo a sua parte, o céu vai fazendo a parte dele. E quando chega um belo dia, está tudo pronto. Viu? Missão é isso. E eu acho muito importante o papel das igrejas nisso, porque eu passei uma fase, né? Falar o que eu vivi. Que quando você volta para a igreja, você se converte, você tem um primeiro amor muito. Você faz umas coisas que você nem entende porque você está fazendo um impulso. E por muitas vezes, né, em uma determinada igreja, eu evangelizava os bêbados e levava para a igreja, ou levava para ir lá em casa comer. E o Bruno sofria muito comigo, coitado, porque eu fazia ele orar comigo no meio da rua pelos bêbados. Ele falava, Fernanda, o pessoal vai roubar nós, Fernanda. E eu lá orando, ele falava que eu orava com o olho aberto, todo fechado, cuidando das coisas, e eu lá. E um irmão me chamou na igreja e falou, Fernanda, ó, eu acho que você tem que parar com isso aí, porque você está no primeiro amor, você está fazendo isso porque você está emocionada, é perigoso, você está colocando a vida dos outros em risco. E aquilo foi me apagando. E aí teve um dia que me marcou muito, que um irmão foi para a igreja, estava tão mal aquele dia, tão mal, aquele dia que você não quer nem ir pro culto. Aí eu sentei lá, bem no finalzinho, o Bruno acabou de tocar, sentou comigo, eu até achei estranho, porque ele nunca sentava ali, ficava lá na banda. E o irmão atrás de mim, meu Deus, não aguento mais minha vida. Eu falei, Senhor, tem um pior que eu aqui, mas eu nem olhava. Na hora do apelo, ele levantou e foi, era um morador de rua. Uma igreja grande, assembleia. Ele foi. Chegou lá na frente, ninguém foi abraçar aquele homem. Meu Deus do céu, eu olhei para o Bruno e falei, amor, vai lá, abraça ele, porque ninguém vai abraçar ele. Quando o Bruno foi, Bruno saiu, as outras pessoas disseram, será que o Bruno vai reconciliar? Saiu lá no último banco. O Bruno foi, chegou e abraçou. Quando o Bruno abraçou, aquele homem parece que caiu, assim. A igreja, assim, sabe, foi impactada, porque se nós não amar aquela pessoa que Deus enviou dentro da igreja. E eu comecei a chorar, eu fui na minha sogra, chorando, que eu morava com ela na época. Sogra, deixa eu levar ele para ir lá em casa tomar um banho, deixa eu levar ele para comer lá em casa, sogra, meu Deus. Aí eu falava para ele, vamos comer? Ele falava, moça, eu tô descalço. Eu falava, eu vou tirar meu sapato, nós vamos descalço com você, não interessa, eu quero levar você para comer. E ele foi ali em casa. Só que, mais uma vez, esse chamado acendeu em mim. E não culpando as pessoas, porque nós deixamos, porque quando você levou aquele não ali, que não quiseram te enviar, você poderia ter desanimado também. Então, tem parcela de culpa minha, mas eu falo que a igreja tem que incentivar quando vê uma pessoa com um chamado desse. Porque a igreja ela tem o poder de incentivar ou de matar também, né? Verdade. O Rogério, meu esposo, né, ele ama a rua. Ele fala que não gosta de púlpito, ele gosta de rua, por isso que eu queria que ele estivesse aqui. Sexta-feira, nós fomos com os jovens para a rua. E falando sobre abraçar os bêbados, eles foram. E eu, inicialmente, pensei, por ser algo novo para eles, que seria algo que eles olhariam mais de lado. Mas não, eu vi jovens que não se envergonham do Evangelho. Tanto de convidar, de falar de Jesus, mas também de abraçar aqueles que estão vestidos de uma maneira não adequada aos nossos olhos, sujos. E aí, talvez até, principalmente as meninas, têm mais isso, né? Ai, que nojinho. Essas coisas que são tão nossas, mas eu não vi eles vestidos desse preconceito, vamos dizer assim. Eles abraçaram, e eu lembro que alguns moradores falavam, mas se a gente for na igreja, nós vamos assim. E eles, é assim mesmo, nós vamos te abraçar, a gente vai lá na frente.
Então, eu me sinto hoje muito orgulhosa de uma geração. Eu acredito que Deus está levantando uma geração Amém. que vai abraçar as missões e amar as pessoas. O Senhor ama pessoas, né? Então, nós precisamos amar. E quando foi que você viu que esse trabalho precisaria expandir e criou, né? Sim. Você é a fundadora do Sim. Campos Brancos. Sim. Quando que isso acontece? Porque eu vi que sozinha eu conseguia fazer muito pouco. Então, eu comecei a pensar, para onde vai a outra mulher jovem solteira? As outras mulheres jovens e solteiras? Se chegam na igreja e não são aceitas, não são enviadas, não são incentivadas, para onde elas vão? Eu vim, mas e quem não tem essa coragem de simplesmente ir sem nada, sem apoio, sem dinheiro? Né? E se tivesse um lugar para recebê-la? E se esse lugar treinasse ela? E se essa instituição, depois que a treinasse, a sustentasse no campo? Se essa instituição pudesse cuidar dela, pudesse dar a ela recursos para que ela se estabelecesse, pudesse ampará-la. E eu comecei a escrever um conteúdo programático, comecei a desenhar, e assim nasceu o projeto, desenhado em uma cartolina. E foi sonhado. Em nenhum momento eu tive uma visão, uma revelação. Não aconteceu. Eu fui escrevendo, chamei alguns pastores que eram meus amigos, apresentei para eles o projeto. E eu me lembro que eu disse para eles assim, olha, amem comigo isso aqui. A hora de se aliançar é agora. Falando eu, sem um centavo no bolso, sem nada para começar. A hora para se aliançar comigo é agora. Porque depois que tiver tudo pronto, não adianta querer tratamento especial, querer que eu abra uma exceção para A, para B. Não vou abrir. A hora é agora. Eram meus amigos, mas eles me disseram, olha, qualquer coisa me liga, aparece lá na minha igreja, se precisar de alguma coisa me procura. Foi todo mundo embora. Não recebi uma saca de cimento, nada. Aí eu fui orar, chorei horrores. Aí o Senhor falou. Ele disse, eu levantarei corações nobres que amarão contigo. Vai acontecer. Aí eu entendi que quem ia levantar esses corações era o Senhor. Eu entendi que não era qualquer coração, eram só os nobres. Eu entendi que o que ia mover esses corações seria o amor. E que eu precisaria ter fé que ia acontecer. E começou muito lentamente, como todo projeto deve começar. Devagar. Primeira turma do curso de missões tinha uma aluna. Ano passado, formamos 78. Primeira turma do CEPNL tinha 8 crianças. Hoje nós atendemos 2.800 crianças. O Campos Brancos começou comigo. Hoje nós temos quase 200 missionários em campo. E sem nenhuma ajuda pública, sem aliança com quem não tem aliança com Deus, dependendo do céu, e o céu provendo tudo o que é necessário. Vocês sobrevivem de doações. Sim. E essas doações você não vai atrás. Não. Elas sempre vêm até você. Sim. De doações e de frango que vem do céu, né? Também, tem de tudo. E dentre dessas doações, você pode me citar qual foi a doação mais expressiva que você teve para você no teu coração? Mais expressiva? Você está querendo que eu fale do garoto, né? Tá bom. Vamos. Porque não é pela quantidade de dinheiro, né? Tá é bom. pelo valor. Tá bom, vamos terminar com esse, então. Vamos lá. Eu estava me preparando para ir para trabalhar com os Colinas e Caxinauás. Era uma viagem que duraria pelo menos 5 meses. Eu precisava de toda a ajuda possível e o pastor mandou, então, eu ir nas congregações falar com as crianças, na EBF, Escola Bíblica de Férias. Mandou um diácono me acompanhar com o carro
E no sábado, esse diácono iria comigo em todas as congregações para buscar a contribuição das crianças. Eu falava com as crianças, dizia o que eram missões, para onde eu estava indo, como elas poderiam ajudar. Eu disse, vocês podem falar com os pais, você pode pedir, pode ser sal, açúcar, pode ser uma lata de sardinha, uma vela, uma caixa de fósforo, tudo vai ser útil nessa viagem. E quando nós voltamos no sábado, a última congregação era uma congregação pequena, de madeira, em cima de um esgoto a céu aberto. E quando eu cheguei, tinha um menininho me esperando na porta. Ele disse, missionária, é a minha oferta. Eu já estava passando, mas eu voltei. Estendi a mão para ele. Ele colocou a mão no bolso. E ele disse, missionária, o meu pai foi embora. A senhora sabia? Eu disse, não, meu filho, eu não sabia. Foi embora. Ele deixou eu, minha mãe e meus irmãos sozinhos. A minha mãe trabalha numa casa de família. Ela sai bem cedo para trabalhar. Mas antes dela sair, ela deixa 10 centavos na minha rede, 10 centavos na rede do meu irmão, 10 centavos na rede da minha irmã. A senhora sabe para quê? Não. Nós compramos um ovo. Isso aconteceu há 20 anos, mais ou menos. Nós compramos um ovo e comemos com farinha. Ela não deixa o ovo porque um come o ovo do outro. Então, ela deixa o dinheiro. Às vezes, eu espero até de tarde. Aí, eu vou lá, compro o meu ovo, acendo fogo, cozinho. Aí, lá tem farinha, como com a farinha. Quando ela chega da casa dos patrões à noite, ela traz o que sobrou. A gente come e vai dormir. Aí, ele meteu a mão no bolso, fez assim, e eu coloquei minha mão embaixo da mão dele. E ele colocou na minha mão 10 centavos, mais 10 centavos, mais 10 centavos. Eu tinha ido na igreja dele na quarta-feira. Aí eu disse, que dinheiro é esse? Ele disse, eu não comi meu ovo quarta, não comi meu ovo quinta e não comi meu ovo ontem. O que foi que você comeu? Ele disse, eu comi só farinha. Mas os meus irmãos comeram ovo e farinha. Eu disse, por que você fez isso, meu filho? Ele disse, eu já conheço Jesus. E eu precisava ajudar as pessoas que não conhecem Jesus ainda. É a minha parte. Eu dei um abraço nele porque eu não sabia o que dizer. Mas quando eu estava entrando, o Senhor disse, volte, eu vou falar. Aí eu voltei e o Senhor falou com ele. O Senhor disse, olha, menino, assim diz o Senhor teu Deus na manhã deste dia. Nunca mais faltará o pão sobre a tua mesa. Hoje eu te entrego uma bênção tão grande que até teus filhos e teus netos ainda comerão da bênção que te entrego hoje. Tu serás grande nesse lugar. Empresários e políticos baterão na tua porta dependendo dos teus favores. E tu dirás sim ou não, conforme o desejo do teu coração. Mas nunca te esquece que tua vida mudou no dia em que tu amou aquilo que ama o teu Senhor. E recebi os 30 centavos e agora há poucos anos, talvez há uns 2 ou 3 anos, eu recebi uma mensagem no Instagram. Ele dizia, eu sou aquele menino que lhe deu aquela oferta. Eu não lhe achei antes porque eu não sabia o seu nome. Eu queria lhe dizer que o papai voltou para casa, que nunca mais passamos fome, que fomos morar na casa da avó. Queria lhe dizer que eu me formei, sou engenheiro, meus irmãos se formaram também. E que hoje os meus clientes são empresas e prefeituras, assim como o Senhor falou. Tudo o que o Senhor falou naquele dia se cumpriu. Aí fica assim uma reflexão para a gente hoje, que nós não podemos viver só para a gente, nós não podemos ser um lago, nós precisamos ser uma fonte, nós precisamos fazer com que a nossa vida seja uma bênção para as outras pessoas, porque Deus ele é extremamente generoso, e quando nós somos misericordiosos, quando nós somos generosos, nós atraímos
a atenção de Deus para a nossa vida. Quando nós pelejamos as pelejas do céu, o céu peleja as nossas pelejas. E é isso. Que lindo, né? E hoje, se alguém quiser abençoar o seu projeto, Sim. como que eles podem estar te encontrando? Procure Projeto Campos Brancos Oficial no Instagram ou Kellen Gaspar no Instagram. Você pode mandar uma mensagem, você pode seguir. Nós temos quase 200 missionários em campo, então nós sempre temos campanhas em andamento, sempre estamos envoltos com desafios. Eu lancei uma hoje, nossa missionária Ana e Helder, um casal recém-casado, eles estão em um rio chamado Acuti Pereira. Não tem energia. Ana é uma bióloga, viu? Competentíssima. E Ana mora numa palafita sem energia. E conversando com ela, quando eu estive recentemente agora no Marajó, Ana, qual é o desejo da tua alma? Eu pergunto isso para todos os meus missionários. O que é que você quer? O que é que você está precisando? Ela disse, irmã Kelly, se eu tivesse luz, se eu pudesse acender uma lâmpada à noite, como isso seria importante para o desenvolvimento da missão? Se eu tivesse energia para ter uma bomba d'água, não precisar mais carregar a água do rio até a casa, isso nos daria tanta qualidade de vida, isso seria tão maravilhoso. E quanto é, Ana, essa placa? E meus missionários são maravilhosos, porque assim, eu digo para eles que Deus trabalha com orçamento. Então, se ele chega e diz assim, irmã Kelly, eu estou precisando muito de um vaso com uma planta, eu paro. Qual é o vaso? Qual tipo de planta? Onde tem? Quanto é? Eles entregam? Qual é a entrada? Existe o parcelamento? Como nós podemos fazer? Se o missionário diz, eu não sei, aí eu toco nele e digo assim, você não precisa de um vasinho com planta. E sigo minha vida. Então, quando eu perguntei para ela, do que você precisa? Aí ela respondeu, aqui, eles são maravilhosos. Ela respondeu, deixa eu mostrar para vocês. Ela já tinha pesquisado tudo. Tudo. Irmã Kelly, uma bomba d'água com vazão de 30 milímetros, 3 lâmpadas de 12 watts, que dá 6 horas de energia. Nós desejamos também muito um ventilador. Aí nós conseguimos, se nós tivermos a placa solar, nós vamos conseguir também ter uma antena de internet. Nós vamos conseguir carregar 2 celulares. Para nós podermos ter uma bomba d'água, 3 lâmpadas, um ventilador, a internet e carregar 2 celulares, nós precisamos de uma placa de 550 watts, um controlador de 40 amperes, um inversor de 1000 watts, 120 volts senoidal puro, uma bateria estacionária de 220 amperes. Aí eu, quanto é isso, Ana? 6.800. Aí, quando eu ia perguntar, ela parcela em 12 vezes no cartão. Eu disse, muito bem, se você tem o orçamento, o céu tem o recurso. Se tem orçamento, tem recurso. Fiz um vídeo sobre a Ana, o Acuti Pereira e a placa solar. Hoje foi para o Instagram. E eu até tinha dito para ela que eu queria vencer essa peleja até meia-noite. Falta 5 minutos. Depois eu vou ver se nós já vencemos. Mais cedo vencemos a da moto. Temos mais umas 12 ou 15 na fila aí para vencer. Tudo muito urgente. Tudo muito necessário.
mas eu administro esse recurso para a glória de Deus, com muita liberalidade. Eu administro esse recurso que o céu faz chegar à minha mão com muita responsabilidade. Aí o céu vai mandando mais. Eu preciso ser alguém que o céu pode confiar. E sendo esse alguém que o céu pode confiar para gerenciar esses recursos, eu vou vendo esses milagres acontecendo, né? E os milagres acontecem. Então, você que quer ser um contribuinte do Campos Brancos, seja um seguidor, mande um direct, manda o teu número de celular, a gente te adiciona. Nós mandamos o relatório para você, mandamos as fotos. Você pode ser um mantenedor direto de um missionário em campo, investir diretamente no ministério dele, através do Pix dele. Para nós não tem nenhum problema. E você fica pelejando conosco essa peleja. Pensa assim, o céu está se movimentando nessa direção. Se movimenta também. Tem bênção para quem ama o que ele ama. E é isso. Que lindo. Que Deus te abençoe. Amém. Continue abençoando o teu ministério, tua casa, os teus sonhos. E eu gostaria que você terminasse trazendo uma mensagem para o nosso povo, os crentes, Sim. que passam tantos anos dentro da igreja e ainda dizem, não conheço o meu chamado, porque hoje tem muitas pessoas que não sabem qual é o teu chamado. Eu acho que é uma dúvida muito grande. Sim. E eu gostaria que você encerrasse, né, Fer? Isso. Tá bom. Com essa mensagem para o nosso povo. Olha só, nós precisamos entender que todos nós, se nós somos crentes, se nós tivemos um encontro com Cristo, nós fomos chamados para exercer alguma tarefa aqui na terra. Não existe nenhum crente que foi chamado à toa. Tampouco o céu errou chamando alguém que não deveria ter chamado. Você é uma escolha consciente do céu. Primeiro, o Senhor te chamou para ser um intercessor. Rogue ao Senhor da seara pelos ceifeiros de sua seara. Deus não faz nada na terra que não seja resposta às orações. Segundo, seja um investidor. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, generosa, transbordante. É o que o céu promete para quem investe no outro, no ministério do outro, na necessidade do outro, na luta do outro, na guerra do outro. Seja um contribuinte. Seja uma testemunha viva de um Cristo vivo. Seja alguém que a vida prática tem utilidade para o céu. Como você vai fazer isso? Conte o seu testemunho. Posicione-se nas redes sociais. Transforme o seu Instagram em um púlpito. Ore pelas pessoas doentes. Preste atenção às situações que o céu está trazendo ao teu conhecimento. Descubra o que mais te indigna, porque isso tem a ver com o teu chamado. Comece a se preparar. Leia, estude, faça cursos, aprenda. Veja como você pode impactar esta sociedade dentro da chamada que o céu te confiou. E quando você descobrir o que é, comece. Pode começar com pode começar na calçada, pode começar sozinho, pode começar sem dinheiro, só começa. Todo ministério que hoje é grande, um dia começou pequeno. Mas Deus procura pessoas que não tenham medo de começar, que não tenham medo de ser a primeira pessoa aí na Viraí que está fazendo determinado trabalho, desenvolvendo determinada missão aqui dentro. E, de repente, quando você estiver produzindo algo extraordinário, pode ser que o céu te chame para que você defenda os interesses do Senhor em outro lugar. Mas eu sei de uma coisa, o Senhor nunca vai mandar para longe quem não é uma bênção perto. Então, faz a sua parte. O céu te ajuda. E assim nós encerramos, né,
Muito obrigada pela sua participação, mesmo cansadinha, e depois do culto ainda você veio atender. Mas eu creio que isso aqui será um canal de bênção para o seu ministério também. Se você sentir aí, não deixa passar, não. Já, nós vamos deixar na descrição, né, produção? O Instagram, Pix, tudo ali, que aí não tem desculpa. Sentiu, já vai lá e já faz o Pix, já ajuda, faça a sua parte. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Fer. Obrigada, Bruno, pelo espaço que vocês sempre preparam para nós. Como igreja, nós estamos felizes com esse trabalho e felizes em poder propagar através dessa ferramenta a palavra do Senhor, e hoje com alguém que vive essa vida dedicada à obra missionária. Foi realmente um prazer. Deus abençoe. Muito um abraço obrigado. Grande. Paz do Senhor. Até mais, gente.